Não era medo. Se fosse medo, eu teria reconhecido de imediato. O medo é claro, direto. Ele aponta um perigo e exige reação. O que senti era diferente. Era uma certeza incômoda de que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia exatamente como deveria estar. O mar estava aberto. O céu limpo. O vento constante. Nenhuma mudança brusca. Nenhuma ameaça visível. E ainda assim, meu corpo não relaxava. Navegávamos havia dias sem ver terra. No começo isso não pesa. A sensação de distância parece até libertadora. Depois de um tempo, o horizonte começa a se repetir. Sempre a mesma linha. Sempre a mesma distância. Até que deixa de significar qualquer coisa. Os dias perdem bordas claras. As noites chegam sem aviso e vão embora sem deixar marcas. O tempo deixa de ser uma sequência e passa a ser apenas duração. Os homens continuavam suas tarefas em silêncio. Não por tensão, por economia. Quando se passa tempo demais no mar, aprende-se a poupar palavras como se fossem suprimentos. Conversas longas desaparecem. Sobra apenas o necessário. E foi nesse estado, entre rotina, exaustão e vigilância constante, que percebi a primeira mudança. O navio avançava. Mas não como antes. Não houve tranco. Não houve falha repentina. Nada que pudesse ser apontado com certeza. Era apenas a sensação persistente de que algo segurava o casco. Não uma força. Não uma resistência clara. Algo mais sutil. Como se o navio estivesse sendo sustentado de um jeito errado. Olhei para as velas, cheias, bem posicionadas. Olhei para o mar, calmo. Nada justificava aquela sensação. Ninguém comentou. E isso foi o que mais me incomodou. Porque quando ninguém fala, não é porque nada está acontecendo, é porque todos sentem a mesma coisa. E ninguém quer ser o primeiro a dar nome a ela. Naquela noite o mar parecia diferente. Não agitado, não ameaçador, pesado. A água ao redor do navio não se movia como deveria. As ondas pequenas desapareciam ao tocar o casco, como se fossem absorvidas. O som das águas era sempre o mesmo, constante demais, sem variação. Era como estar cercado por algo que não reagia. Eu disse a mim mesmo que era cansaço, que o mar aberto faz isso com a mente, que a vigilância constante cria fantasmas. Disse a mim mesmo, porque era mais fácil do que admitir o contrário. Porque admitir o contrário significaria aceitar que aquela sensação não vinha de nós, que vinha de fora. Essa foi a decisão que nos manteve ali. Não uma ordem, não um comando explícito, uma escolha silenciosa de continuar. E ali não era um lugar, era uma condição. Quando alguém se aproximou de mim e apontou para baixo, não houve alarde, nenhum grito, nenhuma urgência, apenas o gesto. Antes mesmo de olhar, eu já sabia, não que algo estivesse vindo até nós, mas que nós havíamos chegado exatamente onde não deveríamos estar. E naquele instante, a certeza mais perturbadora se formou. Se algo acontecesse a partir dali, não seria um acidente, teria sido consequência. Olhei para a água, não para procurar algo específico, mas porque, naquele momento, olhar para o horizonte já não fazia sentido. A superfície estava escura demais. Não refletia o céu como antes. Era como se a luz estivesse sendo absorvida, não devolvida. A primeira reação não foi medo, foi confusão. Porque o que eu via não tinha forma clara. Não havia contorno definido. Não havia movimento visível. Havia apenas escala, uma sombra extensa sob o navio. Grande demais para ser rocha. Grande demais para ser qualquer coisa que eu conhecesse. Ela não subia, não se movia, não demonstrava intenção. Ela simplesmente estava ali. O convés ficou em silêncio absoluto. Não porque eu ordenei, mas porque ninguém conseguia falar. O corpo entende certas coisas, antes que a mente consiga acompanhar. O navio não flutuava sobre água comum. Flutuava sobre algo que sustentava seu peso, sem se ajustar a ele. Essa percepção veio acompanhada de uma sensação estranha no peito. Não dor, não pânico. Peso, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Como se cada respiração exigisse mais atenção. Ninguém correu, ninguém gritou, porque não havia o que enfrentar. Não estávamos sendo atacados. Não estávamos sendo perseguidos. Estávamos sendo tolerados. A água ao redor do navio não apresentava ondulação alguma. Nenhum rastro. Nenhum sinal de deslocamento. Era um equilíbrio perfeito demais para ser natural. E antigo demais para se importar conosco. Alguém murmurou algo atrás de mim. Uma palavra que não se completou. Outros desviaram o olhar. Não por medo do que veriam, mas pela sensação de que olhar demais seria um erro. O tempo começou a se comportar de forma estranha. Não sei quanto tempo ficamos ali. Minutos. Talvez mais. O silêncio não era ausência de som. Era a presença total dele.
Cada pequeno ruído, uma corda se movendo, um passo mal calculado, soava deslocado, irrelevant. Foi nesse ponto que compreendi algo que nunca havia considerado antes. Não éramos o centro daquela situação. O navio não era importante. Nós não éramos importantes. Aquilo abaixo de nós não reagia, porque não precisava. Não havia curiosidade. Não havia ameaça. A indiferença era absoluta. E isso era pior do que qualquer ataque, porque um ataque reconhece o alvo. A indiferença o apaga. Eu pensei em ordenar a mudança de curso. Pensei em recuar, mas percebi, com clareza desconfortável, que aquilo não faria diferença. Não porque estávamos presos, mas porque o conceito de direção não se aplicava ali. Não estávamos sobre algo. Estávamos dentro de algo maior do que qualquer rota. Então, sem aviso, a sensação mudou. Não de forma brusca, não como um alívio imediato. A água começou a se mover novamente. Pequenas ondas reapareceram ao redor do casco. O peso no peito diminuiu. A sombra deixou de sustentar o navio. Não houve movimento visível. Não houve deslocamento. Ela apenas não estava mais ali. O navio voltou a avançar, como se nada tivesse acontecido. Mas ninguém se moveu por um longo momento. Porque todos sabiam. Aquilo não havia sido um evento. Havia sido um contato. E nenhum de nós saiu dele, do mesmo tamanho que entrou. Seguimos viagem. Não houve discussão. Não houve tentativa de explicar o que havia acontecido. O navio continuou seu curso como se obedecesse a uma rotina antiga, mas algo havia sido quebrado de forma silenciosa. Ninguém falou sobre aquilo nos dias seguintes. Não porque fosse proibido, mas porque as palavras não se encaixavam mais. As conversas se tornaram práticas. Curta duração, função imediata. Falávamos apenas do que precisava ser feito agora. Do turno seguinte, da próxima correção de rota. O futuro parecia um território desconfortável demais para ser visitado. À noite eu permanecia acordado, olhando para o mar escuro além da amurada, não esperando que algo surgisse, mas tentando entender o que havia ficado. Porque a presença tinha ido embora, mas a sensação não. Havia uma consciência persistente de que algo havia nos observado, sem precisar nos reconhecer. E isso muda um homem. Não porque o assusta, mas porque o reposiciona. Depois daquele dia, o oceano deixou de ser um espaço a ser atravessado. Passou a ser um limite, não um inimigo. Não um desafio, um limite silencioso, que não precisa ser defendido. Quando finalmente chegamos em terra, o mundo parecia menor. As construções pareciam frágeis, as vozes altas demais. As certezas, artificiais. Eu ouvi histórias depois. Relatos espalhados, contados por homens que jamais se conheceram. Sempre o mesmo padrão. Uma expedição, um trecho de mar profundo, uma pausa estranha no movimento da água. Nunca um ataque, nunca um confronto. Apenas a sensação clara de estar sobre algo que poderia ter feito qualquer coisa e escolheu não fazer. Chamam isso de Kraken. Alguns dizem que é um monstro. Outros, uma lenda exagerada. Mas quem esteve lá sabe que o nome não importa. Porque o que existe sob aquelas águas não precisa de forma definida para impor respeito. Ele não caça, não persegue, não se revela. Ele apenas existe. E talvez o verdadeiro terror não seja imaginar o que vive no fundo do oceano, mas aceitar que existem forças no planeta tão antigas, tão vastas, tão indiferentes, que a nossa presença não altera absolutamente nada. No Caçador de Mistérios, não buscamos criaturas para entreter. Exploramos os encontros que não deveriam acontecer. Porque enquanto existirem profundezas que não respondem, enquanto houver oceanos que não reconhecem testemunhas, sempre haverá histórias esperando para serem caçadas.